Olá, meu nome é Josiane Martem da Oliveira Santos, eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e eu estou aqui hoje para compartilhar uma aula sobre níveis e modalidades de educação e de ensino. Esta aula foi baseada no texto 8 de Libânio e demais autores. Na aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês alguns artigos da Constituição Federal de 1988. E o primeiro deles é o artigo 205, que diz o seguinte: esse artigo declara que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nós vemos neste artigo que é dever do Estado a educação e direito de todos. Mas esta educação, ela será promovida com a colaboração da sociedade. Então, você que é futuro professor, você precisa compreender que o seu trabalho deve andar conjuntamente com a comunidade, com a família, para que ocorra o pleno desenvolvimento da pessoa. Desde a tenra idade, né, onde o país disponibiliza de educação infantil, até então o final, que seria da educação básica ao ensino médio, né, desenvolvendo a pessoa, mas também preparando ela para o trabalho, para que ela possa exercer a cidadania e possa se qualificar nesse trabalho. O próximo artigo que nós iremos analisar aqui é o artigo 206 da nossa Constituição. E é este artigo que deixa bem claro para nós, a partir de 8 incisos, né, de que qualquer tipo de ensino ele deverá ser ministrado, né, com base nos seguintes princípios: princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aqui no inciso 3, eu gostaria de fazer uma ênfase aqui, porque tanto você, aluno do ensino superior, né, precisa receber hoje de nós professores o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Você precisa receber desde já esse pluralismo de ideias, a fim de que depois você transmita isso para os seus alunos, né? Então, esse pluralismo de ideias precisa acompanhar a formação do profissional de pedagogia, né? E ele precisa também oferecer isso aos seus alunos. E eu gostaria de enfatizar essa questão, porque eu gostaria que vocês, durante o percurso formativo de vocês, que já se iniciou nessa graduação, que vocês observassem o currículo da universidade onde vocês estudam, né? Se vocês percebem esse pluralismo de ideias, a fim de que vocês tenham uma gama de conhecimentos para trabalharem, seja no ensino básico ou qualquer outro tipo de ensino, né? Inciso 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5, nós temos nesse inciso a valorização dos profissionais do ensino. Nós temos os planos de carreira para o magistério, a questão salarial, né, que é colocado nesse inciso, o concurso também, o ingresso dos profissionais deve ser feito por concurso e provas e títulos, né, assegurando um regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Outro inciso aqui que eu gostaria de enfatizar é o inciso 6º, que fala sobre a gestão democrática. O que seria a gestão democrática? A gestão democrática é gerir democraticamente, né? Mas não é de qualquer forma, é na forma da lei.
o inciso deixa bem claro, né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Como é que seria, então, gerir o ensino público de forma democrática? É abrir a escola para que pais, alunos, a comunidade possa participar sobre aquilo que seria a qualidade da educação, ou seja, que essa comunidade, que esses pais e alunos possam deixar claro, né, não só para a escola, mas para a comunidade, para o município, depois outra instância, Estado, e assim depois pela União, né, para a União, desculpem, para a União, o que se quer da educação no país, né? Não é simplesmente dizer o que se quer, mas é colocar o padrão que se deseja de qualidade de educação. Então, esse público que participa desse processo educacional precisa ter voz, precisa estar conhecendo aquilo que ocorre na educação, participando de todas as questões que são atribuídas à comunidade, né? Para que essa comunidade possa dizer o que pensa, né? Agora, como é democraticamente e como é na forma da lei, veja, não é simplesmente fazer o que todos querem, mas a maioria, aquilo que a maioria decidir, e se a maioria estiver acompanhando, né? E aí aqui eu cito, para exemplificar, uma das vias. Que vias que a gente pode ser ouvidos, né? Como que a gestão democrática pode, por onde que ela pode iniciar? Através do Conselho Municipal de Educação. É um órgão que os municípios têm, e ali os membros, né, os representantes da sociedade vão dizer o que essa sociedade quer, né? Inciso 7º agora, garantia de padrão de qualidade. Eu estava falando agora há pouco sobre o Conselho Municipal de Educação, né? Esse órgão, ele vai estar averiguando, ele vai também publicar normas, né, sobre aquilo que e como deve ocorrer a educação naquele município. E ela vai analisar também se esse padrão de qualidade tem sido alcançado. Então, vejam como é importante que a sociedade participe da gestão da educação, né? Gestão democrática do ensino público. Inciso 8º, piso salarial nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal. A LDB, ela vai trazer para nós, de uma forma mais elaborada, esses pontos que a Constituição trouxe para nós sobre educação. E a LDB, que foi feita na lei número 93/94 de 1996, no artigo 21, ela traz como que a educação escolar ela é composta. Então, nós temos aqui educação básica, nós temos 2 níveis, né? Educação básica e a educação superior. E nós vamos ver na aula de hoje qual é a composição da educação básica, né? Os níveis dentro da educação básica, que níveis existem na educação básica? A educação infantil, é a primeira etapa, depois o ensino fundamental, que é uma segunda etapa, e é uma etapa obrigatória, e o ensino médio. Esta, então, são as etapas da educação básica no nosso país. E agora nós vamos ver um pouco de cada etapa da educação básica. A educação básica, então, esses 3 níveis, né, ela tem a finalidade, o objetivo, né, que é de desenvolver o educando. E precisa ser assegurado a esse educando, né, uma formação que seja comum e indispensável para o exercício da cidadania e para que esse aluno
ele possa progredir no seu trabalho e em seus estudos posteriores. Então, existe uma finalidade e objetivos a serem alcançados com a educação básica no nosso país. Vejamos, então, que além da Constituição Federal de 1988, nós temos a LDB, né, 93, 94, de 96, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? E aqui os autores do texto, eles colocam para nós uma ênfase sobre o artigo 11, tá? As diretrizes curriculares para a educação básica, ela é uma resolução, né? Resolução 4 de 2010. E essas diretrizes são, ao todo, 60 artigos, mas os autores enfatizaram aqui o artigo 11 que nós vamos ver agora. A escola de educação básica é um espaço, né? É um espaço que precisa ressignificar e recriar a cultura herdada. E ela precisa reconstruir também identidades culturais. O que isso significa, né? A educação básica, hoje, no nosso país, ela precisa estar cada vez mais aberta para reconhecer aquilo que significa, né? Que são aquilo que nos identifica como brasileiros, mas respeitando as regiões do nosso país. Então, vejam, nós temos como um povo, né, alguns aspectos que nos unem, né, que são culturais, mas cada região do nosso país traz particularidades. E a escola de educação básica precisa estar atenta a essas particularidades, a fim de que isso seja inserido também no currículo, né? Então, vejam, eu vou citar aqui um exemplo, que é o estado de Santa Catarina, que é o meu estado, né? A região sul. Existem diferenças na própria região sul. No Rio Grande do Sul, nós temos a cuia, o chimarrão, a bombacha, mas, para além disso, existe uma culinária, existem costumes, né, que precisam ser respeitados, e isso precisa ser trazido para dentro da educação básica. No Paraná, tem outra diversidade. Em Santa Catarina, por exemplo, ainda nós temos escolas que alguns alunos ainda se comunicam através do alemão. É uma minoria? Mas isso precisa ser respeitado. Existem igrejas ainda em Santa Catarina que cultuam ainda com a fala do alemão, né? Então, essa escola de educação básica, ela precisa compreender que esta multidimensionalidade, né, ela é necessária para que a escola privilegie trocas, para que a escola acolha, né, e que se encontre também na escola de educação básica o aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens, adultos, no relacionamento entre todas as pessoas. Então, é necessário que, no parágrafo único, isso é declarado para nós aqui, né? Que essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, né? É uma construção, então, que deverá ser feita do currículo, respeitando, então, todas essas questões, né, com critérios que orientam a organização do trabalho escolar, então, respeitando essa multidimensionalidade, tá? Um outro exemplo que a gente poderia citar aqui, que tem ocorrido no Brasil, é o acolhimento de refugiados, né? Haitianos, venezuelanos. A escola de educação básica tem recebido esses alunos, e eles têm uma cultura diferente da nossa, mas isso precisará ser privilegiado no currículo. Os haitianos, eles falam o francês e o crioulo, né? E deverão aprender o português, já que eles estão no nosso país.
o ensino de educação básica deverá ser transmitido para eles no português também, né? Mas quem dará assistência para esses alunos, respeitando a língua falada, né? Que é o francês e o crioulo. Então, existem já movimentos aqui em São Paulo, né? Pessoas habilitadas e estão já acolhendo, inserindo essas pessoas na escola de educação básica, né? A mesma coisa ocorrerá com os venezuelanos. Então, são exemplos que eu deixo aí para vocês e compartilho com vocês para a gente pensar como que, o que traz esse artigo 11 das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, ok? Vamos adiante? Então, o que seria aspectos, eu vou trazer agora aqui para a gente poder compreender melhor o que seria a educação infantil, né? Então, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Por muito tempo, a educação infantil foi vista como uma educação que não seria bem uma educação formal, né, ou que exigiria muito dos profissionais, porque seria mais cuidados com as crianças. Mas a gente está percebendo cada vez mais, estudos mostram de que não é bem assim. A educação infantil, ela é extremamente importante, porque se o desenvolvimento da criança é acompanhado até os 3 anos de vida, ela terá um progresso, né, e uma desenvoltura para lidar com questões nos 4 e 5 anos, até 6 anos de idade, elas terão condições de assumirem questões, aspectos do desenvolvimento, né, até maturacional orgânico, se elas foram amparadas nessa tenra idade, do 0 aos 3 anos, né? Então, eu falo aqui das creches. Então, esse acolhimento e essa educação primeira que ocorre com as crianças, ela deve ser vista como importante, porque aquilo que será desenvolvido nessa faixa etária habilitará e moverá com que as crianças aprendam e desenvolvam outros aspectos ali na educação infantil, mas também para o ensino fundamental. Eu estou talvez sendo um pouco aqui enfática nessa questão, mas porque eu quero que vocês entendam bem o que é a finalidade da educação infantil, né? Se a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, até os 5 anos de idade, que aspectos são esses que precisam ser desenvolvidos para que ocorra o desenvolvimento integral? São os aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Então, vejam, o professor, ele precisa ter conhecimento do desenvolvimento humano, para que ele receba essa criança, entenda de que é possível ensiná-la e educá-la do 0 aos 3 anos, para que ela ali desenvolva aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, né? Para que ali, até os 5 anos de idade, né, 4, 5, quando ela começar o ensino fundamental, para que ela possa ali ter caminhado no seu desenvolvimento, né, de forma integral, para que ela possa assumir outras questões que o ensino trará para ela, né? Por exemplo, o pensamento abstrato, em que idade que isso é formado numa criança, né? Estudos mostram que é ali 10, 12 anos, é bem mais para frente. Mas que aspectos a gente precisa trabalhar numa criança, lá na educação infantil, para que isso ocorra lá nos 10, 12 anos? Então, vejam, é necessário que a gente compreenda tudo isso, porque o professor vai precisar fazer um planejamento, ele vai depois precisar avaliar esses alunos
na educação infantil, não de uma forma promocional, para que ele evolua, né, de série, mas que ele, de ano, mas que ele possa ser acompanhado, para que possam ser feitos os registros. Vejam, o professor, ele precisará ser instrumentalizado e ele precisará entender sobre várias coisas, porém, a ação da família e da comunidade complementarão essa educação, né? A LDB também trouxe para nós, de que os municípios seriam incumbidos de e se responsabilizariam sobre a educação infantil, ou seja, eles deveriam integrar agora aos sistemas municipais de ensino, até de 96 até 99, né, 3 anos aí para se adequarem, para que eles pudessem estarem integrando ali as creches e escolas de educação infantil, que ofereciam a educação infantil, eles agora precisariam assumir. Então, vejam, que processo foi esse para muitos municípios, né? E ocorreram, sem dúvidas, improbidades aí, porque a lei veio, precisaria ser cumprida, muitos municípios não tinham recursos financeiros, mas as creches precisariam estar lá de pé, né? A infraestrutura precisaria estar lá para atender, as salas precisariam estar lá, né? Professores precisariam estar lá. Então, para que a lei pudesse ser cumprida. Então, vários casos, possivelmente, de improbidade ocorreram, né? Porque eu só mando o dinheiro depois que estiver lá, né? E precisa se cumprir a lei. Então, as creches, entidades equivalentes para as crianças até 3 anos de idade, foram ali agora responsabilidade dos municípios. Será que existem resquícios disso que ocorreu lá em 96 até 99? Eu creio que sim, né? Foram herdadas dívidas, né? E é preciso que a gente compreenda isso que ocorreu no nosso país, né? Como que foi acolhida a educação infantil. Ao mesmo tempo que a gente colocou aqui em relação aos professores, né, que eles precisariam deixar compreender melhor o que é educação infantil, não eram simplesmente cuidados em relação à higiene, né, horinha de dormir, tal, mas sim que as crianças eram sujeitos que poderiam aprender com essa idade, né? Então, do 0 aos 3 anos, ao mesmo tempo que essas mudanças ocorreram no país, ocorreram também essas mudanças na legislação, em que os municípios precisaram se responsabilizar aí por essas creches e escolas, né? Aqui, como a gente estava conversando, em relação às pré-escolas, né? Também precisariam ser assumidas aí, né? Oferecidas para as crianças de 4 a 5 anos. Esse ensino, como eu coloquei para vocês antes, ele não tem uma obrigatoriedade de cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas, né? Mas sim, a criança deve ter ali direito às 4 horas. Não existe também uma avaliação com o objetivo de promoção, mas existem sim avaliações na educação infantil que precisam demonstrar esse acompanhamento e precisam ser feitos registros, né, sobre o desenvolvimento da criança. Então vejam, futuros professores, como precisa-se de uma interpretação do profissional em relação aos conteúdos obtidos na graduação, né? Por exemplo, sobre o desenvolvimento humano, para que ele também observe o seu aluno, né, a criança, para que ele depois desenvolva esses registros.
né? Então, já no planejamento, esse professor vai precisar colocar os objetivos a serem alcançados. Eu vou ensinar isso, mas o que eu quero alcançar com isso que eu estou ensinando? Vai desenvolver o quê? E desta forma serão feitos os registros e as avaliações, né? A titulação antes exigida no Brasil, antes de 1996, né? Antes da LDB, era o magistério. Era feito o curso de magistério. Mas isso mudou com a nova legislação e foi exigido, então, para atuar na educação infantil, era necessário agora a licenciatura ou curso normal superior. Vamos avançando? Ensino fundamental. Essa etapa é um ensino da educação básica, ele é um ensino obrigatório, né? Ele é uma etapa obrigatória da educação. E é dever do Estado o acesso a esse ensino. E ele é direito público subjetivo. O que você compreende que seja direito público subjetivo? Pense um pouquinho. Já está bem claro aqui, né? Direito público subjetivo. Subjetivo, né? Para esmiuçar melhor essa palavrinha, subjetivo, é aquilo que você vê, o outro não pode ver. Aquilo que você observa, os olhos que você tem, que observam a realidade, ninguém tem a condição e a capacidade, né, de observar aquilo que você observa. Então, o direito público individual é o direito público de cada um. Ou seja, você pode acionar o Estado se você não está recebendo algo que é teu de direito. Então, se você pode acionar o Estado, é porque você tem uma subjetividade que precisa ser respeitada. Então, o direito público subjetivo é o direito de cada um, de receber, então, aqui a oferta, né, do ensino. E a oferta do ensino fundamental, gratuito, estende-se a todos os que não tiveram acesso na idade própria, ou seja, antes o ensino fundamental era de 7 a 14 anos. Agora, a partir de 2006, né, com a Lei 11.274, o ensino fundamental passa a ser oferecido a partir dos... inicia-se aos 6 anos da idade da criança, né? O texto até traz que a idade de corte ali, a data de corte seria 15 de março, né? Voltando então à explicação, de que se a criança passou dessa idade, né, já é um adolescente, um adulto, ela pode ainda, ela tem direito ainda de ter acesso, ela tem possibilidade ao acesso a esse ensino? Sim, ela terá. Então, é isso que nós estamos vendo nesse item aqui do slide, que mesmo tendo passado a idade, cada brasileiro tem esse direito de recorrer a uma instituição pública e de obter esse ensino obrigatório, que é o ensino fundamental, mas que ele também é gratuito. O objetivo fundamental, né, do ensino fundamental é a formação básica do cidadão. Então, o objetivo principal aqui desse ensino é a formação básica do cidadão. O que seria a formação básica do cidadão? Vamos adiante. Inciso 1º, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos, né, o pleno desenvolvimento da leitura e da escrita e do cálculo. Inciso 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, vejam, esses 4 incisos aqui
deixam claro o que deve ser alcançado no ensino fundamental. Então, meios básicos, leitura, escrita e cálculo, né? Agora, pelos itens abaixo, né, os incisos abaixo, vejam bem, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores. Será que o ensino fundamental tem proporcionado isso para os brasileiros? Para a gente pensar, né? O que você entende, né, por sistema político, tecnologia, como isso pode ser transmitido e passado para os alunos do ensino fundamental, né? Será que eles têm alcançado? Ou tá de bom tamanho leitura, escrita e cálculo quando eles conseguem, né, fazer isso? Para a gente pensar aqui, né? O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem. Veja como é importante que nesse período dos 6, né, aos 14 anos ali, e depois até no ensino médio a gente vai ver, né, até os 17 anos para alguns, né, vejam como é importante ter contato para que exista conhecimentos e habilidades e uma formação de atitudes e valores, desenvolvimento de outras capacidades, né? O desenvolvimento não só de aprendizagem, mas o desenvolvimento como ser humano, fortalecimento de vínculos, como é importante que os alunos entrassem em contato com a música clássica, né? Com aquilo que é belo, aquilo que a humanidade já conquistou, aquilo que a humanidade já produziu, como é importante que nós, professores, façamos com que os alunos tenham conhecimento sobre aquilo que é universal, né? Não só aquilo que é regional, que é importante, precisa estar nos currículos, mas que para que a gente possa ampliar as capacidades dos nossos alunos, que eles tenham também outros fatores e outros conteúdos para além daquilo que traz os livros didáticos, né? Vejam como a lei zela por esses aspectos no desenvolvimento de cada brasileiro, né? Solidariedade humana, tolerância, né? Então, esses aspectos só são desenvolvidos quando você transmite isso, né? Que é aquilo que é o belo, a moral, né? Noções da própria cultura, né? Artes. Vamos adiante. O que seria, então, características do ensino médio? Etapa final da educação básica. Etapa com complexidade de organização devido aos desafios enfrentados. E o ensino médio no Brasil, ele tem apresentado índices de evasão e abandono consideráveis. Eu gostaria de trazer para vocês agora alguns quadros com estatísticas. O primeiro quadro que eu trago para vocês é esse aqui sobre a taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio por sexo e cor ou raça. Vejam a totalidade aí, ó. 68,2%, né? É a taxa total no Brasil de estudantes que frequentam o ensino médio, tá? Essa é uma taxa de frequência escolar líquida. Agora vejam esta mesma taxa, agora ali em relação aos homens e mulheres. Nós temos 63,2% e nós temos 73,5%. As mulheres estão frequentando mais o ensino médio do que os homens, né? Agora vejamos aqui estes índices que foram feitos ao lado. Homens brancos, 71,9% estão frequentando a escola no ensino médio.
Agora, homens pretos ou pardos, 57,3%. Ao lado, mulheres brancas, 80,1%. Em contrapartida, nós temos mulheres pretas ou pardas, 69,3%. Vejamos agora o quadro que está ao lado aqui, sobre a taxa ajustada de frequência escolar líquida ao ensino médio. Vejamos esse quadro aqui ao lado. Primeiro nós vamos ver a taxa, o índice total, ok? Nós vamos ver ali a taxa taxa ajustada de frequência escolar líquida, ensino médio das pessoas de 15 a 17 anos de idade, segundo sexo, cor, raça e as grandes regiões. Então, nós vamos ver aqui. O total é 68,2% no ano de 2016. Mas no ano de 2018, nós temos uma porcentagem de 69,3%. Isso aí é o total geral, a frequência escolar do ensino médio no Brasil. Agora vejam que a região norte e a região nordeste, elas estão abaixo desse índice de frequência, dessa porcentagem de frequência. Vejam que em 2016, na região norte, estava 58,2%, embora tenha aumentado em 2018 para 61,9%, esse índice ainda é baixo, essa porcentagem ainda é menor que o total no Brasil, né? Se a gente for pegar a porcentagem total do Brasil. No Nordeste, a mesma coisa. Teve um avanço no ano de 2018, de 59,2% de 2016 para 2018, teve um avanço de 61,3%, mas mesmo assim, é um índice menor que o Brasil, né? Que o total geral. Agora vejam o Centro-Oeste. Teve um aumento, 71,6% de 2016 para 2018, né? Sudeste, eu vou deixar por último, tá? Vou deixar por último porque aconteceu algo interessante no Sudeste. No Sul, teve um crescimento também, de 69 foi para 71,5, mas o Sudeste, de 76,9, ele diminuiu. O índice está menor aqui, tá? 76,4. Então, vejam, o que será que tem atribuído essa frequência aí? Escolar líquida do ensino médio. A que fatores a gente pode atribuir de que existe essa evasão escolar? Existe esse até desaparecimento de alguns alunos da educação básica no país. Pessoal, eu diria que existem vários fatores, são múltiplos os fatores, mas eu colocaria que um dos principais fatores, né, é a questão financeira. Muitos precisam largar os estudos para complementar a renda familiar. Fora os casos de doença na família, né? Tiveram que abandonar a escola porque tinham que cuidar dos irmãos menores, porque mais de 50% hoje no país, né? Se eu não me engano, são 56%, as mulheres são chefes de família no nosso país. Então, muitas vezes, elas precisam contar com os filhos maiores para a subsistência, né? Então, vamos acompanhar até outros quadros aqui em relação a isso, que nós estamos conversando. Vamos lá. Em relação aqui ao analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade. É um quadro de 2018, a fonte é do IBGE. Brasil, total geral, 6,8% das pessoas nessa faixa etária ou mais, né, de 15 ou mais, elas são analfabetas no nosso país. Isso é muita gente ainda, né? Agora observem como é gritante na região Nordeste, né? De todas as regiões. Agora, o Sudeste e o Sul ainda tem um índice elevado, os dois.
Porque, veja, o Sul, né? Eu creio que a região Sudeste, ela é bem mais populosa que a região Sul. E vejam como o índice ainda na região Sul, ela ainda é grande, né? O estado, se formos observar, né? Só no estado de São Paulo, nós temos 16 milhões de habitantes. 16 milhões, né? Então, vejam, na cidade de São Paulo, eu digo ali a metrópole, né? Então, nós temos muitas pessoas na região Sudeste. E mesmo assim, o índice do Sul está igual ao da região Sul. Sudeste é igual ao da região Sul. Agora, o Nordeste, então, nós temos um índice elevado aí, 13,9%. Vamos adiante. Percentual de alunos do ensino médio que estavam na série esperada para a idade em 2017. O índice total, né, a porcentagem total, 68,4% estavam na idade esperada. Mas e os 32%? Ou não estão na escola ou nem estão, né, na idade esperada. Então, olhem só a região Sudeste. Parece que a região Sudeste ela é que mais tem alunos que estão no ensino médio e que corresponde à idade para que eles estejam ali, né? Região Sul, 69,1%, Centro-Oeste, 70%, 70,0%, né? Norte, 59,5% e Nordeste, 60,6%. Vamos adiante. Nós temos aqui, na LDB, o artigo 35, que coloca para nós aqui, declara a finalidade do ensino médio. Quais os objetivos do ensino médio? Inciso 1, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Tá? Então, vejam, o primeiro ano do ensino médio, ele é separado para isso, né? Aquela retomada de todos os conteúdos, e isso precisa ser solidificado e precisa estar bem concretizado, né, para o ingresso e permanência desse aluno no ensino médio. Senão também, esse pode ser um dos fatores de desistência, né? Ele não compreende nada quando chega no ensino médio, porque o seu ensino fundamental foi altamente deficitário. Então, o objetivo do ensino médio é aprofundar os conhecimentos adquiridos, né, para que ele continue nos estudos, ok? Inciso 2, preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, aqui está claro, né? A partir do ensino médio, esse aluno, ele precisa estar pronto para o trabalho, para que ele tenha uma flexibilidade, né? Quando assumir essa postura profissional, né? Quando ele começar, então, nesse ingresso da profissão, para que ele também possa se aperfeiçoar, possa, pelo menos, saber aonde encontrar instituições, conteúdos de ensino para que ele possa progredir. Então, é uma base para uma outra fase, que seria o ensino superior, né? Mas tudo começa lá na educação infantil, né? Então, essa etapa final, ela vai concretizar, né, todos os estudos já aprendidos e vai preparar para o trabalho também. Inciso 3, o aprimoramento do educando como pessoa humana. Veja, é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Lá do ensino fundamental. Como que eu preparo uma pessoa para se tornar uma pessoa humana?
incluindo uma formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Veja, precisamos perceber isso. Os currículos precisam contemplar isso. Os profissionais da educação precisam compreender isso, de que nós ensinamos e educamos pessoas para que eles tenham ética, para que eles tenham autonomia intelectual. Não é simplesmente de 4 em 4 anos escolherem quem votar. Se soubessem de 4 em 4 anos escolherem quem votar, já estaria de bom tamanho, mas é necessário que exista uma autonomia maior, né? Uma autonomia intelectual para que se escolha bem os seus governantes, né? Não é só na hora do voto, para que se tenha também um planejamento de vida, né? Para que esse aluno, quando termina o ensino médio, para que ele saiba para onde ele possa ir, quer continuar estudando, né? Que condições que ele dentro das suas possibilidades, aquilo que ele vai poder escolher também futuramente, né? Alguns não têm escolha, é verdade, mas isso precisa ser oportunizado para cada um, né? Dentro da escola, né? E eu estava falando, apresentar aquilo que é amoral, aquilo que é belo, né? Aquilo que foi produzido universalmente, para que esse desenvolvimento da autonomia intelectual possa ocorrer, né? Inciso 4, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Isso aqui é muito importante, né? E com essa reformulação, com essa nova legislação do ensino médio, isso precisa estar cada vez presente, né? Alguns profissionais do ensino médio, professores, né, já estão tendo formação para que isso possa ser inserido nos currículos, para que isso esteja nas escolas. Mas, infelizmente, o que a gente acaba percebendo é que não existe ainda esse conhecimento dos professores, mas também por parte dos alunos, esse entendimento de como relacionar a teoria com a prática, né? Em relação àquilo que foi recebido como conteúdo. Existe uma ampliação simplesmente da carga horária para que possa atender ali a legislação e fica meio que por isso mesmo, né? Então, esse é um inciso que trata sobre de que existe, sim, um princípio na legislação que salvaguarda essa compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos para os alunos, ok? Vamos adiante, então. A última etapa, então, do ensino, né, no país é a educação superior. Nós vimos ali as etapas dentro da educação básica e, por último, nós temos aí a educação superior. E ela está expressa nos artigos 43 a 57 da LDB 93/94 de 96. E qual, então, é o objetivo da educação superior? Vamos ver juntos agora. Formar profissionais nas diferentes áreas do saber, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, e comunicando-os por meio do ensino. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de pesquisa e a investigação científica e promovendo a extensão. Divulgar à população a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica gerada nas instituições que oferecem a formação em nível superior e produzem conhecimento. Em relação ao primeiro tópico aqui, formar profissionais nas diferentes áreas do saber, promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, e comunicando-os por meio do ensino. Vejam, esse ponto que a lei
traz para nós aqui é de extrema importância. Você precisa compreender o ensino e depois, como uma atitude científica, você precisa depois comunicar, né? Para isso você vai precisar escrever bem, ter uma leitura, né, com interpretação. Infelizmente, no nosso país, nós somos analfabetos funcionais, né? A gente lê e a gente não entende o que a gente está lendo, né? Eu digo nós porque é a grande parcela da população. Nós que estamos aqui hoje, nós somos privilegiados. Nós estamos numa universidade pública, né? Que tem um ensino de uma qualidade muito excelente, né? Nós, a UFSCar, nós somos uma das melhores universidades do país. Nós estamos entre as 10 universidades melhores do país. Então, esse benefício, né, está sendo para poucos. Que a gente possa compreender, através dessa aula hoje, que nós somos privilegiados e que a gente precisa, quando a gente sai da universidade, estando ainda nela, né, que a gente precisa compartilhar muitas coisas com a sociedade. Aquilo que nós aprendemos dentro dos muros, né, da instituição de ensino superior pública no Brasil, né? Nós precisamos divulgar, né, os saberes. Vamos adiante? Olhem só as modalidades agora de ensino, de educação e de ensino que são proporcionados aqui no Brasil. Educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a educação especial, a educação à distância, a educação escolar indígena, a educação básica do campo e a educação escolar quilombola. Essas são modalidades de educação e ensino que nós temos no país. O texto 8 trouxe para nós de que a declaração de Salamanca, né, que foi uma declaração feita pela ONU, diz que essas modalidades de ensino estão sendo, ao redor do mundo, estão sendo negligenciadas. Essas modalidades que eu trago para vocês nesta aula, são modalidades que existem no Brasil, né, porque foram reconhecidas demandas do público brasileiro e foram feitas políticas para que essas modalidades pudessem ser oferecidas, tá? Mas o ensino em relação a jovens e adultos, profissional tecnológica, especial, né? A educação especial, ela tem sido negligenciada em todo o mundo. Ali diz o texto na página 370. Deem uma olhadinha lá depois. E o texto trouxe também algo bem interessante, de que a educação profissional e tecnológica, ela poderia ser uma das modalidades que poderia auxiliar as demais modalidades de ensino no nosso país, né? Principalmente a educação especial, mas que ela tem sido também negligenciada. Então, vejam, um outro exemplo que eu trago para vocês aqui, a educação à distância antes da pandemia, ela aumentou consideravelmente, antes até da pandemia, depois da pandemia, obviamente, mas antes ela já tinha crescido muito, principalmente na região sudeste, né? A gente pensa que essa modalidade poderia ocorrer mais na região norte, né? Nordeste, mas não, ainda é na região sudeste. Então, veja, aqui nós temos mais privilégios em relação à internet, né? Nós temos mais instituições de ensino, privadas também, por isso que cresceu a educação à distância consideravelmente, né? Então, são modalidades de ensino que ainda estão crescendo, infelizmente, em áreas do país que já têm recursos, né? Nós precisaríamos que isso tudo fosse ampliado a outras regiões. Uma outra questão aqui, que eu soube de notícia, é a questão escolar quilombola, né? Ela já tem ocorrido em vários lugares no país.
Infelizmente, ataques têm sido feitos, né, a essa modalidade, principalmente eu coloco aqui para vocês em relação à educação escolar quilombola. Esse ano, no estado de Santa Catarina, uma escola quilombola foi queimada, né? Então, isso é um retrocesso, infelizmente isso ocorreu. Mas essas são as modalidades de educação e ensino que nós temos no país. Nós precisamos, nesta aula hoje aqui, compreender de que existem essas modalidades e que vocês, como futuros profissionais, poderão também estar trabalhando com essas modalidades, né? Então, hoje, para fazer um resumo da nossa aula, nós vimos os níveis da educação básica, né? Nós também vimos as modalidades de ensino, nós vimos ali que existe, a educação no país, ela é dividida em dois eixos, né? Educação básica e educação superior. Dentro da educação básica, nós temos 3 etapas: educação infantil, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio. E depois nós temos a educação, o ensino superior, né? E nós temos todas essas modalidades que nós vimos hoje aqui, que o Brasil tem disponível, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se vocês quiserem comentar, trazer algum ponto de vista, mande para nós, tá? E vocês terão agora uma outra etapa de aprendizagem em relação a esse conteúdo com as atividades. Nós nos vemos num outro momento, mas por hoje é isso aí. Até logo.